Programa Visão Espírita. Vamos estudar junto? É bom aprender, né? Diz o ditado que quem sabe mais sofre menos. Porque às vezes a gente sofre pela ignorância, pela falta do conhecimento. E o conhecimento que a gente adquire é tão importante que mesmo na hora do nosso desencarne, quando nós chegarmos na espiritualidade, não se perde nada do que se aprendeu aqui. A cultura, o conhecimento, é um patrimônio individual de cada espírito. A gente perde o corpo, mas não perde o conhecimento adquirido. Temos oportunidade em outras encarnações, e quando reencarnamos podemos até não ter a oportunidade de uma escola, mas trazemos conosco o cabedal da cultura que adquirimos em encarnações passadas. Numa cidade do interior, chegava um circo, o mais badalado da época, famoso, grande, várias feras, grandes artistas, a propaganda avassaladora, todos na expectativa de irem ao circo. Terreno preparado, limpo, foi-se montar o circo. Esse circo tinha uma capacidade para 3.000 espectadores. A lona, para sua cobertura, pesava 6 toneladas. O dono do circo foi obrigado a contratar 50 homens para que pudessem fazer a montagem das lonas e do circo todo. Contratado esses homens, 2, 3 dias depois, ele começa a ter sérios problemas com um indivíduo que trabalhava entre os 50. Sujeito de má índole, vingativo, briguento, estragava o ambiente de trabalho, atrapalhava a vida de todos, criava encrenca. E o dono do circo foi obrigado a demiti-lo. Não parou por aí. O circo ficou pronto. Houve a estreia. E esse cidadão que foi despedido, revoltado e vingativo, juntou-se com 2 amigos e combinou com eles. Vamos colocar fogo no circo. Um vai na frente, leva o galão de gasolina. Outro vai atrás, leva a caixa de fósforo e um fica na espreita, vigiando, para que ninguém veja o que estamos fazendo. E assim foi feito. No segundo, no terceiro dia de espetáculo, casa lotada, circo abarrotado de gente, e logo na hora da apresentação das feras, que o domador administrava aquelas feras brutas, violentas, o circo rompe em fogo. 5 minutos foi suficiente para que a tragédia acontecesse. De início, 370 mortes. Com o passar do tempo, passaram de 500 mortes. Por que acontece isso? Deus permite? É normal? Vamos voltar um pouquinho para trás da história. E vamos lembrar que no ano 177 depois de Cristo, havia uma região chamada Gália, que é onde hoje a França, a Itália, a Bélgica, que tinham em domínio completo do Império Romano. O Império Romano naquele tempo era uma potência. Dominava quase toda a Europa, uma parte da Ásia. Administrava com mão forte, com violência. E tomava conta do mundo daquela época. Nessa região tinha um imperador chamado Marco Aurélio. Ele ia receber no dia seguinte a chegada do exército romano, comandado pelo grande general Lúcio Galo. Lúcio Galo, 2, 3 anos de guerra, invadiu a Itália, invadiu a Bélgica, invadiu a Alemanha, conseguiu um território vasto, um patrimônio fenomenal para o Império Romano. Era um herói,
Um herói de guerra que devia ser recebido com pompa, com gardia, com honras de um militar como aquele. O imperador Marco Aurélio, preocupado, chama-se todos os amigos que tinha na época e diz a eles: vamos fazer uma reunião para ver que recepção daremos ao nosso grande general. E assim foi feito. Naquela noite, na reunião, os palpites, as opiniões, dando as ideias de como se receberia Lúcio Galo. Um deu a ideia: vamos pegar um grupo de gladiadores, faremos várias lutas, aquele que perder a luta tem como prêmio a morte. Aí o povo contestou e disse: não, mas isso já cansou. Faz tanto tempo que se faz isso, não é novidade. Tem que ser uma coisa assim que impressione, que marque, que fica guardado para o resto da vida. Aí o outro deu a ideia: e as bailarinas? Mulheres belas, sensuais. Aí o outro disse: mas mulher, um general como Lúcio Galo tem a mulher que quer, ele não vai nem ligar para isso. Aí outro veio com a ideia: vamos jogar os cristãos às feras. E o outro disse: isso também já perdeu a graça. Aqueles cristãos não lutam, não enfrentam, as feras com pouco tempo devoram todos. Aí apareceu um que teve uma grande ideia, magnífica, e disse assim: vamos fazer o seguinte, a gente vai na arena, joga a resina toda a areia, joga os cristãos com os velhos cavalos do exército, que eles já estão velhos mesmo, não servem para luta, não servem para viagem. Aí a gente ateia fogo, e quando o fogo pegar com os cristãos queimando, os cavalos queimando, vai ser uma festa. E assim foi feito. Todos acharam a ideia esplendorosa, magnífica. Nunca havia sido feita no Império Romano uma festa daquela. Resina no piso, um piso de areia, os cristãos todos recolhidos formavam um total de 1000 cristãos. Os cavalos soltos, ateia-se fogo, e o público vibrava, aplaudindo com as cenas de horror dos cristãos e os cavalos pegando fogo, e os cristãos sendo pisoteados pelos cavalos. A arena fechada, não tinha para onde escapar. E ali, naquela noite, vários animais e um número de cerca de 1000 cristãos morreram queimados. A festa foi lembrada, comemorada durante vários anos. Aí, como tudo na vida passa, com graça ou sem graça, mas tem que passar, passam-se 18 séculos. Cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, o circo que eu estava falando. A espiritualidade levou 18 séculos para reunir naquele circo os responsáveis romanos por aquela queima, por aquela tragédia, por aquela chacina daquela noite, em homenagem ao grande general Lúcio Galo. Lei de causa e efeito. Colhemos o que plantamos. Alguns escaparam, outros morreram. E a lei de karma, mais uma vez, funcionou. A lei de karma é igual para todos? Na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: lei da destruição. Por que é necessário destruir? E os espíritos respondem: quando você quer começar uma coisa nova, você tem que destruir a velha. Quando você quer uma casa nova sobre o seu terreno, você tem que destruir a casa antiga. Quando a pessoa, e a doutrina nos ensina, passa por uma morte violenta ou uma morte coletiva como essa, é um alívio para quem desencarna. Porque a única forma desse espírito continuar evoluindo e seguindo a sua vida adiante é quitando o débito do passado. Esses espíritos há 18 séculos carregavam com eles
o peso da chacina, quando eram imperadores, quando eram os comandantes, quando eram soldados romanos que tomavam conta da Gália da época. As mortes coletivas nos mostram, e morte coletiva não é exclusividade dos nossos tempos de agora. Mortes coletivas existem no mundo desde que o mundo é mundo. Só que agora, com a mídia, com a propaganda, com a tecnologia moderna, as coisas a gente fica sabendo em 30 segundos depois que acontece. E a imprensa descobriu que a tragédia dá mais ibope e vende mais do que a notícia boa. E fica martelando naquilo, e começa a contar a história de Brumadinho, a história do edifício Joelma, a queda do avião da Chapecoense, a tragédia dos alunos de Suzano. E se acorda no Jornal da Manhã, fala naquilo, no Jornal do Almoço fala naquilo, no Jornal da Noite fala daquilo. E depois que a gente assiste um Jornal da Noite falando de uma tragédia dessa, como é que se dorme em paz? Muitas pessoas reclamam de insônia. E os ensinamentos nos ensinam que a gente tem que se preparar para dormir. Uma refeição leve, um chá, uma bebida calmante, uma boa leitura antes do sono, nos prepara um banho quente, nos prepara para a gente ter uma noite tranquila. É impossível a gente assistir um filme de terror, desligar a televisão e dormir e não sonhar com aquilo. Porque nós trazemos impregnado em nós a imagem daquilo que nós vimos. Nós temos que ter educação para poder também ter uma boa noite de sono. Porque uma boa noite de sono nos deixa no dia seguinte numa ótima forma física de enfrentar o dia a dia. Então, quando a gente fala dos resgates, nós podemos dizer que nem todos espiam da mesma forma. No caso, por exemplo, do avião da Chapecoense, um fato que nos marcou há 1 ano, 2 anos atrás, o avião tinha 77 passageiros. 71 morreram, 6 não morreram. Por quê? Porque esses 6 não estavam na pré-programação reencarnatória. O desencarne de morte violenta naquele momento, nem daquela forma. Poderiam até passar pelo susto, mas não chegavam a óbito. O Caio Júnior, treinador da Chapecoense na época, saiu de Chapecó, veio para São Paulo jogar contra o Palmeiras, trouxe o filho dele, adolescente de 14, 15 anos de idade. Acabado o jogo, a Chapecoense se preparou para fazer a viagem do trágico acidente do avião. E o menino insistia com o pai, pai, deixa eu ir. Pai, deixa eu ir, pai, eu quero ir. Pai, deixa eu ir. O pai, não, filho, não pode. As passagens já estão certas. Houve uma desistência, 2, sobrou passagem, de tanto o menino insistir, o pai falou, tá bom, eu vou te levar comigo. Treinador da Chapecoense chamado Caio Júnior, que morreu na tragédia. Chegaram no aeroporto na hora de embarcar, o menino não tinha passaporte nem o documento de identidade. Não pôde embarcar. O avião partiu. E caiu matando 71 passageiros, dos 75 que morreram, 6 escaparam. O radialista da rádio de Chapecó, que foi para narrar o jogo, conseguiu sair vivo. Estava em Chapecó até 15 dias atrás, São Perfeito, foi jogar futebol com os amigos, teve um problema cardíaco, morreu no meio do campo. Tem explicação? Ele teria que morrer de uma parada cardíaca e não de uma forma violenta com aquela. Quando ocorre a morte violenta, o choque, está fazendo com que esse espírito se livre da dívida do passado e abre o campo para um novo início de vida. No livro Ação e Reação, de André Luiz, e esse caso que eu estou contando para vocês, do imperador Marco Aurélio, do general Lúcio Galo, está no livro de Humberto de Campos.
Cartas e Crônicas. Mais detalhes vocês vão encontrar lá. Mas como eu vinha dizendo, num outro livro chamado Ação e Reação, tem a história de Silas. Silas estava preparado há 28 anos para reencarnar. E não podia reencarnar. Aí André Luiz pergunta para o mentor, mas por que ele não pode reencarnar? Porque quando a gente vai fazer um reencarne, e nessa reencarnação está uma tragédia na nossa vida, que a gente tem que conviver com aquelas pessoas que a gente prejudicou em vida passada. Tem que haver a concordância de todos, daquele que vai reencarnar e daqueles que virão depois. E Silas conta a sua história. Se formou em medicina, cego pela ganância do dinheiro, o pai era muito rico, ele era um filho único. Querendo se apoderar o mais rápido possível da herança do pai. Deixou a medicina justamente para cuidar do patrimônio e dos bens do pai, para ninguém tirar. E quando ele deixa a medicina, ele já comete o primeiro erro da vida dele. Porque a medicina na vida da pessoa que tem a oportunidade de reencarnar como médico, o médico não é profissão. Médico é missão. Quando a pessoa reencarna com a missão da medicina, ele tem a oportunidade de curar e de ajudar as pessoas que mais sofrem pelas duas coisas que mais nos atormentam. Quais são as duas coisas que mais nos atormentam? A dor e a morte. E o médico tem a oportunidade de agir dessa forma. Faz o juramento, tem que ter o compromisso humano. E Dr. Bezerra de Menezes, que também é médico, diz num dos seus livros: a um médico não é dado o direito de ter uma noite de sono quando alguém precisa dele. A um médico não é dado o direito de ter uma refeição completa quando alguém precisa dele. A um médico não é dado o direito de cobrar uma consulta de quem não pode pagar, às vezes, nem uma passagem de ônibus. A medicina é uma oportunidade santa que aquele que errou tanto no passado tem agora de corrigir os seus erros, salvando vidas, amenizando dores, ajudando pessoas. E um dos erros que nós, quando vamos consultar com um médico, praticamos, é não fazer uma prece para o médico quando atende a gente. Porque o médico é um ser humano como nós. Às vezes o problema que nós temos é menor do que o médico está enfrentando na vida dele. Então, quando a gente for fazer uma consulta médica, fazer um pedido para que o médico seja intuído naquele momento da consulta, a nos dar o remédio certo, diagnosticar o nosso problema, porque ele também é carente de erros. Ele também tem conflitos internos, ele também tem problema de família, problema financeiro, problema de saúde. É um ser humano como nós. E que na hora da consulta precisa do amparo espiritual do mundo maior. Então, nessa altura, Silas já deixava a medicina de lado para abraçar o patrimônio todo do seu pai. A mãe morreu, religiosa, morte súbita. E o pai já beirava os 65 anos de idade. Ele pensou, meu pai já está velho. 65 naquele tempo era velho. Hoje 65, ó. Hã? Se eu não fizer propaganda de mim, quem que vai fazer? 65, ó, com esse jeitinho de 40. Mas naquele tempo, 65 anos, hoje, graças a Deus, com o prolongamento da vida, a gente vive mais tempo, né? Com 65 anos ele pensou, meu pai vai morrer logo. Viúvo, e eu logo tomo posse dessa herança. Só que aconteceu imprevisto. O pai conhece uma jovem bonita, bela, uma moça educada, fina,
ele se encanta, se apaixona novamente e resolve se casar com essa moça. Aí ele pensou, é uma pedra no meu caminho. O velho vai morrer e eu vou ter que repartir minha herança com essa mulher. O que ele fez? Sorrateiramente, a mulher não estava às vezes muito bem de saúde naqueles dias, remendou, receitou para ela um remédio que fez com que ela fosse a óbito. Matou a madrasta envenenada. Assinou o óbito, a autópsia, e tudo certo. Daí uns tempos o pai morreu, decepcionado com a morte da segunda esposa, chateado. E ele toma posse da herança, mas tudo na vida acaba. Ele desencarna na época certa e chega na espiritualidade e toma conhecimento do erro que praticou e o que ele teria que fazer na lei do karma, da ação e reação, para recuperar o passado. E André Luiz, curioso, pergunta o mentor, mas por que ele não reencarna? Porque justamente a madrasta que ele matou na outra encarnação, ele não consegue achar. O pai já concordou. A mãe natural já concordou. Só que a madrasta que vai ter que reencarnar com ele, para ele devolver a ela a dignidade que ele tirou, ele não consegue encontrar. E o André Luiz pergunta, e os mentores não sabem? Os mentores sabem onde ela está. Só que faz parte ele achar onde é que está a vítima e convencê-la a aceitá-lo novamente na sua vida, porque ela também tem o direito de não querer mais ele. O livre-arbítrio dela tem que ser respeitado. Se ela não quiser reencarnar como filha, como esposa, como qualquer coisa dele, ela não vem. E ele não pode reencarnar enquanto não houver uma quitação do passado. E assim, durante 28 anos ele estava à procura dela. Vocês querem saber o final da história? Vão ler o livro para saber. Curiosos. O livro chama-se Ação e Reação, do André Luiz. Talvez seja um dos mais populares do André. Mas como a gente vinha dizendo nas mortes coletivas, a família também paga o pato daquele que morre. Tivemos um acidente de Brumadinho outro dia, em janeiro. Vários corpos não serão achados nunca. Deus é injusto? Não, eles não merecem ser achados. Eles vão ter um problema passado para a família porque não são considerados mortos, porque não existe o corpo. E não são considerados vivos porque eles não aparecem. Aí está o imbróglio jurídico. Na herança, na família, a esposa não é viúva, continua casada porque o morto não apareceu. Os filhos não podem tomar posse na herança porque também não apareceu o corpo. E a confusão está feita. Aí, curioso, alguém pergunta, a família tem culpa disso? E o mentor responde, claro que tem. Todos que nascem na mesma família estão no mesmo barco. São parceiros da mesma viagem. Sofrerão pelo mesmo resultado daquele que teve a morte violenta ou que não foi achado. A família sofre junto com aquele que praticou o erro. Também não podemos apontar o dedo e dizer, está vendo? Isso foi um bandido, não acha ele porque ele foi ruim na encarnação passada? Quem é de nós que pode atirar a primeira pedra? Quem sabe o que vai acontecer conosco daqui 30 segundos? Quem sabe os erros do passado que já cometeu? De uma coisa eu sei. A doutrina nos ensina que, às vezes, o mal que eu fiz noutra encarnação, eu não preciso resgatar nessa ou na da frente da mesma forma. Quando a espiritualidade vem cobrar a gente o resgate do erro praticado, através de uma doença, através de uma quebra financeira,
através de um problema sério, e nos encontra trabalhando para o bem, praticando a caridade e a espiritualidade, e faz assim, psst, agora não. Ele está tão bonzinho, praticando bem a caridade, não deixe que esse mal aconteça com ele. Dá mais um tempo, que às vezes até o resgate seja diminuído na sua dor e na sua intensidade. Então o consolo que nós temos é que cada um de nós recebe o que merece. Não existe sorte e azar. O que existe na nossa vida é merecimento. Cada um recebe o que merece. Ah, fulano tem sorte, fulano tem azar. Não tem. Ele tem crédito. Ele tem merecimento para ter dado certo na vida, para ter saúde, para ter ganhado dinheiro, para ter uma família saudável. Ele fez por merecer. Aquele que não dá nada certo na vida dele, tem que parar e pensar, onde eu estou errando? Será que eu estou sendo só egoísta, pensando em mim? Não ajudando a ninguém? Nós colhemos o que plantamos, é a lei de ação e reação. Não tem sorte e azar, tem merecimento, e cada um recebe o que merece. Então, quando a gente diz que com as mortes violentas, todos vão ser resgatados? Claro que todos vão ser resgatados. Cada um conforme o seu merecimento. É a mesma coisa um acidente de ônibus. Lotado, acontece um acidente. Aquele médico que lida com quebradura, não vai atender a todos, vai atender quem teve os ossos fraturados. Os que não tiveram ossos fraturados serão atendidos por outros. E assim é na espiritualidade. A gente chega lá, e um dos méritos que nós podemos ter é que na morte violenta, o nosso espírito se desprende do corpo e a gente não vê o que acontece com a gente. Várias narrativas de acidentes de trânsito, de trágicos acontecimentos, o espírito é retirado antes do corpo para que o cidadão não sinta, não veja a violência da sua morte. Isso é sorte? Isso é merecimento. Então aquele que tem, como todos nós temos, estamos num planeta de provas e expiações, várias dívidas a pagar, se o resgate da dívida vier nos cobrar e nos encontrar praticando bem, trabalhando, ajudando as pessoas, fazendo a caridade, eles vão dizer assim, agora não. Dá um tempo para ele, porque ele está no caminho certo. Vamos deixar esse resgate mais para frente ou para outra encarnação. Se de repente ele tiver que perder um braço, ele só vai perder um dedinho. Tudo na vida é assim. A gente colhe o que planta, recebe o que merece e vivemos reclamando da vida. Graças a Deus, Kardec nos ensinou essa doutrina bendita, que nos ensina que nada é por acaso. Todos nós temos a nossa vida pré-determinada e vamos colher, com certeza, aquilo que plantarmos. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir. E sigamos sempre com Kardec no pensamento e Jesus no coração. Que assim seja. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.